A verdade é que eu me enganei esse tempo todo. Teve um dia aí que eu tava entediada, tava no tédio mesmo, depois de ter rodado vários vídeos curtos, Reels, TikTok. E aí, geralmente, quando eu tô com essa insatisfação mental de ter consumido conteúdo curto, eu venho pro YouTube, porque no YouTube tem vídeo longo, que eu me interesso e o algoritmo indica pra mim. Tava aqui, mexendo aqui no YouTube, e apareceu um cara de terno, com um microfoninho, falando assim, o título tava, "Você tem brio?" E aí eu confesso que eu fiquei bem curiosa, porque eu já tinha visto aquele cara em algum lugar. E esse cara em questão tem nome, ele se chama, é o filósofo brasileiro que se chama Clóvis de Barros. E aí, beleza, eu tava curiosa, né? Eu pensei, o que é... O que é bardo? O que é bril? Eu nunca ouvi falar disso, né? E eu assisti aquele vídeo de mais ou menos uns 8 minutos. E aquele vídeo me ofendeu. Só que você, assim como eu, deve ter aquela compreensão de que se alguma coisa te ofendeu é porque tem um fundo de verdade. Porque se te ofendeu é porque você se identificou. Então, a partir dessa sensação aí de ter ficado ofendida assistindo o vídeo, você vai entender por quê. Eu relacionei dois temas: a escola e o livro Antifrágil. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quando eu tô falando de sistema escolar e esse livro aqui, já ouviu falar? Já leu? A Yasmin mais novinha, isso quando eu tô falando da escola, eu tô falando mais sobre o período que eu estudei no fundamental, tinha muita dificuldade pra aprender. Eu era a mais atrasada, assim, da turma, sabe? Mas eu sempre gostei de ir pra escola, eu sempre gostei da dinâmica da escola, tanto é que eu odiava quando eu faltava, porque eu sentia que eu tava perdendo algo, sabe? Mas eu não gostava de estudar, sim. Eu, que uma pessoa que gosta tanto de ler, que tá sempre buscando ver sobre atualizações do marketing digital, sempre buscando melhores estratégias pra fazer dinheiro, eu não gostava de estudar. Dá pra imaginar isso? E eu acho que isso veio dessa crença limitante que eu tinha desde muito novinha, de que eu nunca seria melhor do que os outros na sala de aula, ou de que eu nunca seria boa. Começou mais ou menos, eu acho, ali com 7 anos, no primeiro ano. A gente tava lá fazendo, você tinha que descrever uma história em quadrinho, de um personagem, de uma figura que aparecia ali. Eu não sabia escrever, eu não sabia ler, começa por aí, eu não sabia ler, não sabia escrever ali pelos 7, 8 anos de idade, não é comum. Eu lembro que pra minha sala isso não era comum, as pessoas já sabiam. E aí eu lembro que eu comecei a escrever um monte de coisa aleatória sobre o quadrinho, mas coisas aleatórias não são palavras aleatórias, sílabas aleatórias, então uma bagunça de letra. E aí a partir disso a professora, eu lembro muito bem disso, sabe? A partir disso a professora pegou essa minha atividade, minha prova, não lembro o que era, e mostrou para os meus pais, falou, olha, sua filha, ela fez isso aqui, o que é isso? Ela não sabe escrever, ela não sabe interpretar uma figura, não falou exatamente com essas palavras, mas é a lembrança que eu transformei na minha cabeça. Eu comecei a escrever um monte de sílaba. Ron, non, quem, non, chu, não, tchau. Comecei a escrever um monte de coisa. Vai entender uma cabeça de uma menina de 7 anos de idade. E aí, a partir disso, a minha mãe me colocou no Kumon. Eu fiz Kumon, acho que até uns 10 anos de idade. Fiz por muito tempo. A minha mãe me colocou no reforço. Até com psicólogo eu tinha passado, justamente por causa desse atraso. Eu afirmo que me afetou de uma forma que estar atrasada em relação a outras pessoas dessa sala é uma coisa que faz você se sentir muito inferior. Então eu acho que eu levei esse, não é um trauma, mas eu acho que eu levei essa crença de que eu sempre era atrasada, que eu tive que fazer reforço para entender uma matéria que todos os alunos entendiam em uma aula só, levei isso pro resto da escola, dessas séries, né, até chegar ao ensino médio as coisas foram bem diferentes. E exatamente por isso eu não gostava de estudar, eu nunca sabia um método específico que seria melhor pra mim sobre estudar. Eu não era aquele tipo de pessoa que gostava de entender o que tinha por trás daquilo, sabe? O que é isso, os feudais? Não, o que o professor explicou, e eu pegava a apostila e começava a devorar, e falava, não, amanhã eu vou me dar bem na prova, e eu entendi de fato o assunto. Eu era a pessoa que, tipo, um dia antes da prova, eu tentava decorar o que era os assuntos mais importantes, pegava ajuda com a pessoa mais inteligente, pegava um resumo e falava, me ajuda aqui, é isso, e colava várias vezes na prova. Agora que eu já tô crescidinha, minha mãe, meus pais não precisam se preocupar mais com isso, eu também posso falar. Eu colava pra caramba, gente, porque eu não sabia estudar, principalmente exatas. Eu já cheguei a tirar 3, 1,5 em provas de exatas, e assim, eu acho que eu só não reprovei na escola porque eu era uma boa aluna. Eu fazia, às vezes, um pouco de bagunça, mas, no geral, eu era uma boa aluna, sabe? Eu respeitava os professores, eu nunca zombei de professor nenhum e blá, 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 blá. E eu acho que por isso eles ficavam com um pouco de dó e não me reprovavam, porque eu sempre fiquei na raspa, assim, não de reprovar, mas de pegar REC, né? Que na época se chamava, assim, recuperação. Tá, Yasmin, mas por que você tá falando sobre isso? O que isso tem a ver com o brio, que você ainda nem explicou o que é, e o que isso tem a ver com o antifrágil? Calma que a gente vai chegar lá. Tem uma frase que eu tirei do livro Mais Esperto que o Diabo. Pega o livro pra mim. Tem uma frase que eu falei no livro Mais Esperto que o Diabo. Foi meu namorado que jogou aqui. Já fica a recomendação pra você ler esse livro aqui. Muito bom.
E tem uma frase nesse livro que fala assim: o sistema escolar ensina às crianças quase tudo, exceto o poder de controlar as suas mentes de forma independente. O sistema escolar é estruturado com foco em notas, seguir regras e frequência que você está nas aulas, né? E isso tá mais que claro que pode levar os alunos a agirem como obrigação e não com a intuição das coisas. Então, as pessoas não querem estudar filosofia pelo que a filosofia tem a agregar, e sim porque é obrigada. Tem que passar de ano, tem que se formar, tem que ser alguém na vida, né? E é assim que muitas pessoas, assim como a Yasmin do ensino fundamental, adquiriu a indiferença de aprender. Então, essas pessoas, assim como a Yasmin do fundamental, perderam o brio. Você tem brio? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. E é basicamente a tesão por aprender, por ter curiosidade, por navegar em conhecimento. E aí é basicamente, Revolução Francesa. Vai cair na prova amanhã o tema de Revolução Francesa. Assim como eu era, o aluno vai só pegar os pontos mais importantes, porque tem que passar na prova, é obrigado, mas não tem aquela intenção de entender o que foi de fato a Revolução Francesa, que é um tema muito importante para a humanidade, assim. Pensa como o mundo seria diferente se a Revolução Francesa fosse um evento que não acontecesse, sabe? E aí a pessoa decora partes mais importantes. Em que ano foi? Qual que era a frase? Liberdade, igualdade, fraternidade. Não, é isso, questão X, questão não sei o que, é isso. Então, muitos conhecimentos entram, fica decorado uma parte que é importante que vai cair na prova e saem. Então, a escola acaba não tendo aquele impacto ideal que deveria ter na criança e não tem o brio mais. Também por aquela questão de que, assim, quando eu ia estudar matemática, hoje eu entendo como isso me afetou. Até hoje em dia, eu entendo como isso me afetou. Mas eu sei que meus pais sempre quiseram me avisar, mas eu não tinha compreensão. Enfim, isso é coisa da vida. A gente aprende errando. Eu vi uma questão de matemática, sei lá, era sobre sistema. Como que é lá o sistema, a fórmula de Bhaskara? Equação de segundo grau, negócios assim. E aí eu tava fazendo, né? Tipo, quando caía a questão assim, eu já tinha aquela sensação de que, esquece, eu não vou entender isso. Eu não vou entender isso. Tanto é que nessa palestra, nessa aula, quando o Clóvis fala sobre, hipotenusa, você não vai entender sobre hipotenusa, você é burro. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra! Vá ser burro na cadeia, velho! Eu não tinha essa intenção, eu não tinha esse brio de querer aprender, de falar, se o cara lá, nossa, muitos anos atrás, ele não tinha nem um pouco da tecnologia que eu tenho hoje, conseguiu fazer uma teoria dessa, elaborar toda essa matemática por trás. Eu que nasci com os mesmos órgãos, com o mesmo tanto de dente, com o mesmo tamanho de cérebro, não vou entender o que esse cara criou. Por que não? Eu não me esforçava, eu nunca entendi o significado do porquê entender uma equação de segundo grau, hipotenusa, sistema. Não é nem por vocês entender a matéria, porque de fato na vida adulta a gente não vai ficar usando álgebra, sistema, mas é por você aprender a se esforçar e entender e dizer, não, eu consigo. Eu vou me esforçar, sentar na cadeira e ter aquela disciplina, aquele foco de eu não vou sair daqui enquanto eu entender. Eu nunca tive isso na escola. Pra não dizer que no ensino médio sim, mas antes disso, no ensino fundamental que eu tô focando, eu nunca tive isso, gente. E se eu pudesse, eu sei que eu não posso, eu sei que isso não aconteceria, falar pras crianças de hoje que estão estudando, parece impossível pra você, eu sei que você tem essa compreensão, mas eu juro que não é. Eu juro que você vai conseguir, porque se você colocar na sua cabeça que você vai conseguir, você se esforçar, é exatamente o brio que o Clóvis falou, que eu realmente me ofendi, porque eu nunca tive esse brio na escola. Nunca tive esse brio, e eu acho que agora na vida adulta que eu tenho essa percepção de que eu tenho que correr atrás, eu tenho que me esforçar, e não é porque é um filósofo de anos atrás que a internet estava longe de existir, muito menos a luz, a eletricidade, que escreveu um negócio difícil que eu vou deixar de ler, entendeu? Eu vou me esforçar para ler. Agora, como tudo isso tem relação com Antifrágil? Antifrágil, um livro lindo, né, gente? Eu adoro deixar esse livro nos meus vídeos. Mas, eu tenho até aqui onde que eu tô parada, ó, o meu marca-página aqui. Eu tô basicamente na metade do livro, pouco menos na metade. Esse livro é um dos livros mais difíceis que eu já li. E não é porque é um tema muito difícil, porque ainda tá falando sobre desenvolvimento pessoal.
mas o cara fala muito bem, ele é muito... Ele é aquela questão, assim, dá pra ser resumido em 3 linhas, o que ele quer falar em 2 parágrafos? Dá. Mas tem toda a questão de uma explicação, não é complexa, completa sobre toda a história, sobre realmente toda a ideia que ele quer passar. Eu tenho uma luta disso, de ler livro difícil como esse. Eu tive a falta de brio ao entender esse livro. Eu ainda quero terminar. Algum momento eu vou terminar esse livro, é que agora eu tô lendo outro. Foi exatamente isso que o Clovis pegou no pé na aula dele, que ele falou sobre as pessoas não terem mais isso, que me falhou na hora de ler ele. Acho que muito por essa crença limitante que eu pego desde essa época do fundamental, eu entendo que não foi feito pra mim. E eu acho que, né, agora que eu tô tendo essa compreensão, depois de assistir esse conteúdo do Clovis, não entendo, não é pra mim. Esse tipo de literatura complicada, eu gosto de coisas simples, tipo o Mais Perto que o Diabo, e olhe lá, tipo o Milagre da Manhã, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Mas a gente tem que parar de ter essa visão. Essa crítica, essa aula que o Clovis fez foi como uma indireta pra mim. Eu me senti ofendida, mas no sentido que me senti ofendida, mas vou melhorar nesse quesito. E essa reflexão dele deixou bem claro na minha mente, que é o cúmulo de você não se dar o esforço de entender um texto que um cara escreveu e teve muito mais esforço para formular um pensamento desse. Nós somos os únicos animais, os únicos mamíferos que veio com uma coisa chamada razão, racionalidade e um cérebro que pensa. A gente aprende a falar, escrever, ler, gravar vídeos, mexer em tecnologia, construir um prédio, fazer um plano estratégico, lidar com pessoas, e aí você vai lá e não vai se esforçar para entender uma matemática, para entender um livro, para entender uma literatura difícil. Não faz sentido, entendeu? É a mesma coisa que você ter perna e não andar, você poder andar e deixar de andar porque você tá com preguiça. Trago essa reflexão para vocês pensarem sobre isso. Será que a gente não tá deixando de se esforçar? Será que a gente não tá tendo um cérebro preguiçoso com tanto conteúdo curto, né? E assim, eu nem tô criticando tanto os conteúdos curtos, porque eu sou uma produtora de conteúdo curto. Mas a ideia é equilibrar, porque tudo na vida é equilíbrio. Então, equilibre sim, você gosta de estar por dentro das atualidades, você gosta de ver sobre a vida de certos famosos, você gosta de acompanhar o estilo de vida de umas pessoas, mas se esforce. Se você tá achando aquele texto difícil, se esforce pra entender. Tão importante quanto uma evolução física, quando você quer atingir uma carga mais pesada na academia, é importante você atingir essa carga mental aí, você fazer essa evolução na sua mentalidade e se esforçar para entender um determinado assunto que você fica colocando uma crença limitante de que você não consegue. E aí, você vai ficar apodrecendo o seu cérebro, consumindo vídeo curto para sempre? Não vai buscar aprender mais? Você vai passar 5 anos e você vai sentir que você não teve evolução mental, entendeu? Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da vida. Esse foi só mais um vídeo que eu quis refletir e papear bastante com vocês, porque eu fui impactada com esse vídeo. É muito importante isso, eu sei que é fácil falar. É bom a gente ouvir coisa que a gente não quer ouvir, é bom a gente sair da nossa zona de conforto. Obrigado ao filósofo Clóvis de Barros por me trazer esse choque de realidade, de mostrar que eu só sou uma marqueteira. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Bom, assistam, tô deixando aqui no link, na minha descrição aqui, para vocês assistirem o vídeo do Clóvis de Barros e assistam os conteúdos que esse cara tem para trazer, porque ele é bom demais, eu curto muito os conteúdos dele, ele é foda. Deixa aqui nos comentários, discute um pouco comigo sobre como que foi essa infância. Você também teve alguma dificuldade? Ou você sempre foi aquela pessoa que assistiu uma aula e conseguia tirar 10 na prova e você nem prestava atenção? Eu adoro conversar com vocês, adoro quando vocês deixam mensagem aqui nos comentários, porque o meu verdadeiro propósito é isso, promover essas discussões abertas e também trazer essa clareza de que a gente tem que se esforçar mais a cada dia. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, que lá eu faço vídeo curto, mas são vídeos curtos que valem a pena, tá? Me acompanhem por lá, TikTok também, e YouTube, se inscreva pra você não perder mais conteúdos como esse, e eu te vejo na próxima, né? Professora, eu não faço questão nenhuma de... tudo bem, fiz o que eu pude.